aqui sobre o rito escocês, falar um pouco sobre a vivência do rito escocês, tá? Uma nota antes, para começar, como o irmão Rogério até comentou aí, não é nada do que é dito em loja, então toda essa apresentação é baseada em pesquisa de livros esses que são abertos a maçons, livros que são alguns de biblioteca pública, museus, levantamentos bibliográficos, baseado também em experiência e troca de conhecimento com outros irmãos. Não sou o dono da verdade, compartilho o meu conhecimento com todo mundo, todo aquele que eu posso, e também gostaria de receber também informações para que possa engrandecer mais o conhecimento. Notas e referências, bibliografias estão nos últimos slides dessa apresentação. Vou procurar ser bem sucinto, é uma apresentação um pouco extensa, porque eu abordo alguns itens do rito escocês, desde sua origem até algumas práticas do dia de hoje, para que nós possamos tentar elucidar e apoiar nos estudos de todos os irmãos, inclusive os meus próprios. Vamos lá. Primeira coisa que faço a minha apresentação pessoal. Sou Eduardo Souza Costa, hoje eu tenho 45 anos, sou casado há 25 anos, esposa, 3 filhos, um desses filhos também já é irmão de ordem. No mundo profano, eu sou gestor de TI, tenho graduação em tecnologia da informação, sou pós-graduado em gestão de negócios, MBA em inovação tecnológica, tenho um curso de extensão executivo de TI. Hoje eu sou gerente executivo de infraestrutura e segurança da informação da Sonda Brasil. No mundo maçônico, eu estou atualmente como soberano grande comendador do rito antigo e aceito escocês 1804. Vamos começar a primeira diferença aí, né? Seguindo a palestra, nós vamos falar um pouco do rito escocês do século XVII, entre aspas, até a atualidade. O entre aspas vai ser porque temos vários assuntos do rito escocês que não envolvem somente o século XVII. Né? Primeira pergunta, como curiosidade, né? Qual seria a loja maçônica mais antiga do mundo? Né? Existem algumas escrituras, algumas afirmações que a loja mais antiga do mundo é a loja Mother King, de número 0, né, da cidade de Killing, na sudeste da Escócia. Mas eu pude pesquisar um pouco mais e é um pouco diferente. Apesar dessa loja afirmar que ela foi fundada na época da abadia, em 1140, seu registro oficial, né, em ata, é só de 1642. Com isso, foi encontrada uma ata maçônica de uma loja chamada Edimburgo, número 1, do dia 31 de julho de 1599, por isso que eu comentei antes do século XVII. Sendo, sim, o registro mais antigo da loja maçônica. A loja Edimburgo, número 1, ela só foi promulgada como número 1 depois de ter sido confirmada essa ata pela Grande Loja da Escócia. E essa ata, né, ela foi restrita, então tem alguns pontos que estão na universidade lá da Escócia, e conseguimos um pedaço dessa ata. Um pedaço dessa ata que ela foi traduzida pelo professor William Gillis e pela doutora Christine Robson, aonde ela traduziu essa ata para o inglês, e tem um irmão nosso, o Tiago Rebledo, que fez a tradução em português. Ali é um pedaço da ata aonde informa e ratifica ali que ela foi realmente executada em julho de 1599. Então, o primeiro registro maçônico oficializado agora de uma loja regulamentada com registro de ata é de 1599. Então, é somente para trazer uma curiosidade do século XV e XVI. Né? Fatos e curiosidades. O que teríamos em fatos e curiosidades? O rito escocês antigo e aceito é o mais praticado no mundo. Hoje, o rito escocês, conhecido aqui no Brasil e em grande parte como REA, ele aproximadamente entre o 1689 a 1734, que foi realmente a sua data de início, com os registros na primeira loja stuartista, em Saint-Germain. E naquela época existiam
Scott Massons, ou seja, o nome maçons escoceses, como conhecemos hoje, mestres escoceses, da grande loja de 1743 na França, aonde evoluiu, assumindo a forma que conhecemos hoje somente 24 de junho de 1801, em Charleston. Muito importante essa data. O rito escocês, ele é um dos ramos da maçonaria realmente que permite o mestre maçom, o grau 3, a aprofundar um pouco o seu conhecimento maçônico, né, após o terceiro grau. O terceiro grau ele está sempre referenciado num chamado Monitor Maçom, ou Monitor de Web, um livro muito utilizado pelas lojas, inclusive lojas de York, para separar o que são lojas azuis. E, curiosidade, o termo escocês sugere que a Escócia está na origem do rito, né? Da mesma forma que acreditou-se por um longo tempo que para receber o grau 33 teríamos que ir até a Escócia, né? Ambos os conceitos são falsos. Por quê? Para falar um pouco também do termo antigo, né? O que é o termo antigo? O termo antigo é a dominação dos redatores, aqueles que tinham o conhecimento para fazer o ritual, para poder escrever, corrigir. Esses eram considerados os maçons usando o termo antigo, né? Os primeiros que escreveram os 3 primeiros graus, escreveram toda a ritualística dentro da ordem do Supremo Conselho em 1804. Olha a outra data importante para ficar na história. E o termo aceito, né, foi do século XVI, que eram os pedreiros que não estavam nas guildas, né, que eram aqueles estranhos ao meio dos escritores, né, mas devido à sua participação operativa começaram a ser aceitos dentro das oficinas maçônicas. Então, por isso saiu o nome, né, aceito. Então, está aí o antigo e o aceito que falamos do rito escocês. Um pouco da origem. Para falar da origem do rito escocês, não podemos deixar de falar começar por essa pessoa aqui. James Charles Stuart, ou James VI, que era o rei da Escócia, em 1601, com 35 anos de idade, ele foi iniciado na Patch of Scone. Ele era o imperador que teve o primeiro imperador que teve registrado a sua iniciação maçônica. Depois de 2 anos, ele assumiu também o trono da Inglaterra e da Irlanda, passando assim, por ter essa unificação, ser chamado de James I, ou muitas vezes James VI e I, né, que era como era considerado. Assim, é a era estuartista. Por que essa era é importante? Porque em 1715, Stuarts foram exilados da França, mais precisamente em Bar-le-Duc. Neste ano, James Radcliffe, o conde melhor amigo do pretendente ao trono, James III, ele foi acompanhado do seu irmão Charles Radcliffe. Gravem esses nomes, que esses nomes vão ser falados para frente, tá? Ambos são declarados fiéis à casa dos Stuarts e retornaram à Escócia praticando uma espécie de rebelião. Essa rebelião fracassou, e onde ambos foram presos, sendo o conde James Radcliffe foi executado e Charles conseguiu fugir para a França. 10 anos depois, né, como eu comentei do Radcliffe, secretário do príncipe Charles Edward Stuart, conhecido como o Jovem Pretendente, atentando aos pedidos da família real, do príncipe, né, funda a primeira loja maçônica escocesa, em território francês. Assim, a liderança de lojas jacobitas, essas lojas foram chamadas lojas escocesas, rapidamente proliferaram pelo território francês. E nessa mesma intensidade de proliferação ocorreu a proliferação de graus e de ritos. Então, temos aí na sua origem vindo dos Stuarts, né, saindo da Escócia, Inglaterra e Irlanda, e devido a questões políticas, eles foram refugiados para a França, e na França começaram as primeiras lojas chamadas escocesas, devido à casa dos Stuarts. Em 745, né, foi apoiada uma tentativa dos Stuarts de retomar o trono da Inglaterra, aonde, olha, o conde Charles Radcliffe
Foi capturado e executado em Londres. Porém, essa iniciativa maçônica foi o embrião para que foram criados os ritos. E dentro dos ritos maçônicos, o rito mais utilizado naquela época era um rito chamado de Eredon, ou rito de perfeição. 750, o rito de Eredon, então popularmente chamado pelos maçons franceses da maçonaria escocesa, estava desenvolvendo rapidamente, denominando a política interna da maçonaria naquele país. Ou seja, esse rito começou, a maçonaria começou pelos Stuart e acabou se envolvendo dentro da política, como é de se esperar, dentro da França, e começou a espalhar rapidamente, trazendo grandes políticos para dentro dele. Então, em 1756, alguns burgueses, né, ou classe média, ou um pouco com a situação financeira um pouco diferenciada, pegou esse rito e criou o primeiro Conselho de Cavaleiros do Oriente, né, para poder tentar organizar os altos graus dentro do rito. Mas como esse rito veio da aristocracia, né, então os maçons de classe mais alta e da nobreza, para não ficar para trás dos burgueses, né, algo semelhante que nós conhecemos, eles criaram o Supremo Conselho de Imperadores do Oriente e do Ocidente. Esse Supremo Conselho, por ter uma denominação e uma abrangência maior, né, ele acabou sucumbindo o Supremo Conselho dos Cavaleiros do Oriente, até mesmo por ele estar apontando em dois lados, né, o Oriente e o Ocidente. Com isso, o Supremo Conselho conseguiu prevalecer, se tornando a legítima incubadora, ou seja, o predecessor, né, o detentor do rito de Eredon, que se tornou, né, que foi criado com base ao capítulo de Clermont. Clermont é um capítulo dito, né, um texto dito em 1754 pelo cavaleiro Bonvenier, né, que era o conde de Clermont, que é um dos documentos históricos, junto com o discurso de Ramsay, que deu origem forte aos altos graus da maçonaria escocesa. Né? Seguindo essa linhagem, o Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente buscou inspiração para poder desenvolver toda a sua ideologia e seu contexto dentro do Império Romano, aonde nesse Império Romano também governou o Oriente e o Ocidente. Sendo assim, ele adotou também como emblema do rito de Eredon a águia bicéfala, a mesma utilizada pelo Império Romano, e assim dando a ela apenas uma coroa em cima das duas cabeças, representando um único órgão de poder, um único órgão governamental sobre os dois hemisférios. Saindo assim, nós tivemos a águia, né, do Império Romano, e foi dado esse logo ao Supremo Conselho dos Imperadores do Oriente e do Ocidente como o logo de Eredon. Então, daí surgiu a águia bicéfala dentro do rito escocês, com seu primórdio em Eredon. Aí nós chegamos então a primeira data que eu citei, de 1801. O que teve em 1801? Foi o nascimento do rito escocês em Charleston, na Carolina do Sul. Esse movimento foi liderado, no dia 24 de maio, pelo reverendo Mitchell, que se fez o reverendo Dought, Frederick Dought, um prussiano, nascido em Londres, como vice-inspetor-geral da Ordem. E depois, em 31 de maio, o Supremo Conselho para os Estados Unidos da América foi aberto com alinhamento às grandes constituições. Charleston, Carolina do Sul, o coronel Mitchell e o reverendo Dought presidiram a abertura desse Supremo Conselho, que é denominado Supremo Conselho de Charleston, 1801. Tá? O Supremo Conselho era um sistema superior que ele buscou o rito de Murim, o rito de Eredon, e administrou com 33 graus, incluindo os 25. O de Eredon ele tinha 25 graus, e ele buscou mais 8 graus dentro dos outros conselhos que eles foram admitindo, né, dentro entre eles o Cavaleiro do Ocidente e do Oriente,
foram agregados a eles mais 8, então dos 25 se tornou, então, o conhecido 25, os 33 graus do rito escocês. A autoridade desse Supremo Conselho, do Grande Supremo Conselho, de acordo com a Constituição do grau 33, também conhecida como Constituição de 1786, onde ostensivamente ela foi ratificada, aspas, né, por Frederico da Prússia, cuja cópia desta Constituição existe, a única datada, a cópia existente de 1801/1802, que foi escrita à mão pelo reverendo Doughty. Ela tem 18 artigos. Inclusive, posteriormente, se os irmãos quiserem, eu tenho um PDF dessa Constituição, eu posso fornecer. E esses argumentos fizeram que, além dessa Constituição, eles utilizaram uma circular para os dois hemisférios, aonde informaram que foi criado um Supremo Conselho para definir os graus escoceses, dando a ele sua nomenclatura do 1 ao 30, utilizando a soma de outros ritos, né, de 8 graus de outros ritos, para somar aos 25 de perfeição, e assim criou-se a primeira circular aonde saiu o rito escocês. Em Charleston, no ano de 1783, um pouco antes da sua fundação, né, Isaac da Costa, ele foi um inspetor nomeado por Moisés, que liderou essa campanha para evitar uma propaganda, o combate à propaganda negativa contra a maçonaria, porque a maçonaria, por ela ter sido vinda de uma rebelião, de envolver como dentro da política atual na época, na França, ela começou a criar vários núcleos, né, várias guildas, onde tinham vários conselhos separados, todos eles queriam poder, né, para poder garantir a ele a existência do rito. Então, esse deputado, ele começou a conjecturar, junto com outros judeus que faziam parte de um núcleo maçônico, né, nos Estados Unidos, começou a locumbrar o Supremo Conselho de Charleston de 1801. Pegaram como base, né, um pouco do mito do rei Frederico da Prússia, né, o Grande, dentro da maçonaria. E, com isso, os 5 judeus formaram o Supremo Conselho do grau 33, que em Charleston, que foi John Mitchell, Frederic Doughty, Emanuel Lamotta. Esse senhor tem uma participação muito importante, por ele inclusive sacramentou quem poderia e quem não poderia fazer parte deste núcleo, colocando e indicando por sua decisão, né, aí cabe um pouco de estudo sobre isso, que outros conselhos já existentes, como de Nova York, um outro conselho também que tinha uma participação em Cuba, que não puderam participar, colocado como ilegítimo, né? E Abraham Alexander e Isaac Aboud anexaram os documentos a circular, né? Pegaram as constituições de 1786 e a circular de 1802 e distribuíram no mundo maçônico, informando a criação do Supremo Conselho de Charleston, ali sim proclamando como Supremo Conselho Mater, ou o primeiro Supremo Conselho do mundo para o rito escocês. Um detalhe importante é que a chamada Constituição de 1786, né, assim publicada, com 18 artigos, ela tem a assinatura de Frederico II. A apresentação nesse documento teve aparências de indicarem que o rei da Prússia era chefe do Supremo Conselho de Grandes Inspetores do Rito, com atas da Loja de Perfeição de Nova York, de 1767, que constavam essa solicitação. Só que em setembro de 1770, esta remessa foi enviada para Berlim, aonde, como as grandes constituições e o regulamento de Morim de 1762, por muitos historiadores, ela foi considerada apenas como
tradicionais, não como documentos históricos, porque existiam algumas controvérsias. Foi aí, então, que entrou uma outra figura chamada Albert Pike, que era um general confederado, dono dos maiores periódicos, dos maiores jornais existentes na época, que era membro, que ajudou a idealizar o Supremo Conselho, que ele fez uma investigação detalhada e ele aceitou este envolvimento de Frederico, dando renome aí ao Supremo Conselho e a sua relevância que assim estivesse constando. Então, mesmo com essas informações da Constituição de 1786 e as Constituições de Morim de 1762, que constavam Frederico da Prússia, Albert Pike teve essa importância porque, além dele ser esse dono de jornais, as mídias, ele tinha uma grande importância e influência histórica dentro do rito escocês, principalmente em Charleston. Daí, o argumento dele foi que a adoção formal das leis como base legal para o governo. A opinião concorda com a última sustenta, no mínimo, a história das origens das Constituições de 62, que são as Constituições e regulamentos de Morim. Lá de Morim, vale a pena um contato, que é Stéphane Etienne Morim, que é um francês muito bem relacionado, que tinha as patentes para divulgar nas Américas. Tá? Morim foi do rito de Morim, o rito de Éredon, partiu desta pessoa, Stéphane Etienne Morim. Que são essas constituições são bem semelhantes às que foram preservadas e trouxeram grande tradicionalidade para os graus. Então, por isso, com essa sanção de Pike, essas constituições e regulamentos de Morim realmente se foram a base para a fundação do rito escocês do Supremo Conselho de Charleston. Então, meus irmãos, esta formulação do Supremo Conselho de 1801, eu estou gravando bem as datas, né, frisando bem as datas, 1801 Charleston, ela se espalhou pelo mundo inteiro hoje, regindo algumas dos grandes países e grandes Supremos Conselhos da ordem. Então, muitos deles são agregados, né, ou estão seguindo os regulamentos que foram criados em Charleston. Fazendo uma recapitulação um pouco desse primeiro trecho, né, que é o trecho onde nós falamos que começou com os Stuarts na Escócia, indo para a França, devido à Revolução. Com isso, na França, começou a estudar e se formar o primeiro rito onde se juntou os graus, que foi o rito de Éredon, que se formou o primeiro Conselho dos Imperadores. Esse rito, por ter sua força histórica, ele se foi para os Estados Unidos, em Charleston,